Shalom a todos, a paz esteja contigo, aqui Neemias Gomes e seu canal Verdade Revelada. Bom, queridos, nós vamos falar sobre o que já havíamos predito há alguns meses. Nós dissemos o seguinte, olha, as pessoas vão ser compostas de grafeno. O grafeno, que é na tabela periódica ali, que mais se aproxima da rigidez do diamante, de tantos outros produtos fortes, né? E nós temos aqui o carbono, que é o elemento que vai conectar com esse grafeno. E na tabela periódica ele é composto de 6 elementos de nêutrons, 6 de prótons e 6 de elétrons. Então o que acontece? Você tem meia, meia, meia. Nós temos na nossa composição do corpo, o segundo elemento mais abundante é o carbono. E o que Satanás planeja fazer? Ele planeja modificar o DNA humano para que ele seja um carbono alterado, assim como existem séries que mostram esse tipo de coisa. O Apocalipse 13:18 diz, aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem. Seu número é 666. Então, será que tem uma referência, né, uma relação com o átomo? Será que isso está realmente ligado, né, nas escrituras a essa mudança de DNA? O Apocalipse 17:9 diz, aqui está a mente que tem sabedoria. Esse mesmo tipo de frase apenas uma vez mais é usado nas escrituras. Então o que acontece, queridos? Nós temos aqui nessa relação do carbono 666 com o grafeno, tá aqui, o oxigênio é 65% e o carbono é 18%. Nós temos uma coisa muito importante relacionada com o grafeno e como Satanás vai incorporar o DNA maligno dele na humanidade. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui algo que eu descobri, que não é que as pessoas vão se tornar uma espécie de mutante à base de grafeno, não, elas já estão se tornando. Aqui mostra o grafeno, né, na Wikipédia, que é uma das formas cristalinas do carbono. Assim como o diamante, o grafite, os nanotubos de carbonos e fullerenos, o termo grafeno foi proposto como uma combinação de grafite e o sufixo eno. E quando de alta qualidade costuma ser muito forte, leve, quase transparente, e essa que é a questão que a besta vai utilizar. Um excelente condutor de calor e eletricidade. É o material mais forte já encontrado, consistindo em uma folha plana de átomos de carbono, densamente compactados em uma grade de 2 dimensões. É um ingrediente para materiais de grafite de outras dimensões, como fullerenos 0D, nanotubos 1D ou grafite 3D. Então você entende que Satanás vai aprimorar o ser humano, entre aspas, né? Quando ele colocar, ou diga-se de passagem, as pessoas já estão manifestando grafeno na sua composição sanguínea. Olha que coisa terrível. Isso já começou. Não é que o diabo vai colocar grafeno nas pessoas. Não. Ele já está colocando seres humanos que estão apresentando grafeno na composição. Agora, como isso chegou até lá, eu vou deixar para você pesquisar. O que eu sei é que tem pessoas que estão apresentando grafeno na sua composição. E onde é que nós vamos chegar com tudo isso, meus queridos? Nas profecias, analisando tudo isso que está acontecendo, nós vamos observar que o plano de Satanás sempre foi enganar o homem com a proposta de que sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Certamente não morrereis. Então a proposta de Satanás sempre foi desfazer a maldição do pecado, mas prometendo uma mentira. Não morrereis, vocês vão pecar e não vão morrer. E o que acontece quando você lê aqui os textos bíblicos mostrando como o profeta Daniel predisse que eles, os anjos caídos, seriam misturados com a semente dos homens nos últimos dias, em Daniel 2:43. Finalmente a Escritura também nos diz que Satanás e seus ministros irão se transformar em ministros de justiça. Aí, meu amigo, você entende que a tal
luz ou falsa luz, quando o diabo ele se transfigura em anjo de luz, tem uma relação com essa transmutação. E a transmutação é uma das bases da alta magia, do ocultismo, do satanismo, né? Transmutar essa matéria em outra e assim por diante. Onde viste que o ferro misturado com barro de lodo, eles se misturarão com a semente dos homens, mas não se unirão ao outro. Assim como o ferro não pode ser misturado com o barro. Então está aí, queridos, a marca da besta, o carbono 666 alterado para grafeno. 100% de certeza agora, que depois que eu vi que tem indivíduos com grafeno dentro do corpo, aí não tem para onde correr. Enquanto os falsos mestres estão dizendo para o povo que não precisa saber nada de marca da besta, não precisa saber porque a igreja não vai estar aqui. Só que a igreja ainda está aqui e o povo já está com grafeno dentro do corpo. Então não tem volta mais. O DNA de Satã e a semente se misturando com o DNA humano. As pessoas estão se tornando uma espécie de mutantes frios e cada vez mais desconectados da humanidade. Estão perdendo a humanidade e se transformando em uma besta mesmo. Aqui nós temos as categorias de tecnologias transhumanas. Algumas não podemos citar, mas você já sabe do que nós estamos entendendo, que é o ser humano 2.0, 3.0 e o 4.0. Até chegar a um ponto de poder fazer upload de consciência, poder transplantar órgãos cibernéticos, o uso de nanotecnologia, o uso de tantas tecnologias malignas que Satanás está desenvolvendo para acabar com a humanidade. Assim como Satanás se transfigura em anjo de luz e seus ministros anjos de justiça, seus anjos ministros de justiça, assim também a proposta dele é modificar o DNA, segundo ele, para abrir os seus olhos, ser como Deus, ou ser como o Criador. E essa é a proposta da nova era, essa é a mesma proposta do satanismo, das sociedades secretas, que é modificar, aprimorar o ser humano. E essa é a base do cientificismo, da pseudociência, a evolução, né? Evoluir. Você não é bom o suficiente, você precisa evoluir, ser iluminado, assim como Satanás propõe se tornar luz, né? E o que vai acontecer, queridos, à medida que nesse futuro a marca da besta já está sendo implementada? É um processo que vai ser gradual até que ele atinja o ápice, uma mutação total, associada a prazeres e benefícios, mas que vão durar muito pouco tempo, vão ser 3 anos e meio apenas. Satanás enganará aqueles que estiverem desavisados, até porque os falsos mestres disseram, não se preocupe com isso. E o povo que é preguiçoso deixa de mão o assunto e não pesquisa. Para aqueles que não amaram a verdade, com a proposta de vida eterna. Nosso Salvador nos alertou sobre a tentativa de entrar para a vida eterna por outro caminho, que não é a porta, que não é por meio dele, através do roubo, tecnologia, compreensão de questões científicas e biológicas da vida e dos processos de envelhecimento. Como em Gênesis 3:22, certamente não morrereis, é o discurso da serpente. Lembre-se também de como o Altíssimo enviou o anjo com a espada flamejante que forçou Adão e Eva a saírem do jardim, para impedi-los de alcançar a árvore da vida e estar para sempre em sua condição caída, que é de outra razão pela qual o Criador mais tarde confundiu a língua única do homem, porque ele disse, agora nada que eles imaginaram fazer será restringido a eles. Então o Criador impediu o homem de continuar no conhecimento ao confundir sua linguagem. Como resultado, demorou mais de 4.000 anos para se reagrupar em um, por meio da ONU. E agora, nos últimos tempos, Satanás leva a cabo o seu plano final para mudar o DNA humano, introduzindo o seu próprio DNA, o DNA da serpente. E é exatamente assim que ele planeja terminar o que ele começou. Mas eu e você, queridos, temos que tomar uma decisão com o Criador. Não podemos aceitar nada
que vá contra as Escrituras, a palavra, já que o Criador proíbe profanarmos o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, com qualquer agente contaminante, seja sangue de fetos, DNA animal, nada disso, ou substâncias perigosas, nada disso, nós podemos nos contaminar. Que o Criador te abençoe e te guarde. Vamos continuar firmes até o fim, pois nada vale a pena no lugar da nossa salvação. Nós não podemos vender nossa salvação em troca de liberdade de trabalho, liberdade de viajar. E nada disso justifica abandonar a fé. Shalom, shalom. Até um próximo vídeo.